Estamos novamente no ar, aqui no podcast do Santos Transporte. Estamos felizes, alegres e cada dia com pessoas que representam mais a liderança brasileira. Hoje nós estamos aqui com a ilustre, né, Ana, psicanalista, Ana Donizete, que representa o NEP, amiga do nosso psicanalista Paulo, que também é psicanalista do NEP, e a nossa querida, maravilhosa doutora Paula. Nós vamos tratar um assunto pertinente, um assunto que tem sido aí decorrente nas redes sociais, na televisão, no rádio, nas rodas de conversa, nas rodas de fofoca. Nós vamos falar sobre racismo. Nós temos sido procurados, tanto aqui com os nossos clientes no transporte, quando eu estou nos meus carros ou os meus motoristas estão sempre falando desse tema. Foi uma coisa muito interessante, infelizmente, a situação que o nosso jogador brasileiro tem vivido fora do Brasil, e a gente evitou tocar desse assunto. Só que os nossos amigos, os nossos telespectadores, temos recebido e-mails, temos recebido aí no WhatsApp, no Instagram, no direct, as pessoas falando: Santos, tem que falar no podcast do Santos, que alcança tanto o estado de Minas Gerais quanto o Brasil, e que alcança os nossos amigos que estão lá em Hong Kong, os nossos amigos que estão lá em Lisboa, em Portugal, os nossos clientes que estão lá nos Estados Unidos, seja ali em Washington, seja na Flórida, seja na Califórnia. Nós temos que falar desse tema e nós temos que trazer reflexão. E nada melhor para falar desse tema do que ter aqui na roda, negros representando essa liderança. E essa liderança brasileira, que é diversa e cada dia ela fica mais forte, a gente trouxe duas negras lindas, inteligentes, lindas, digo com respeito, porque são casadas, aquela ali está namorando, a Ana Paula, mas estão aqui para trazer uma palavra de consciência para você que nos assiste, indiferente da cor da sua pele. Para você que nos ouve, indiferente da cor da sua pele, do seu status, indiferente da sua formação acadêmica, nós estamos aqui para trazer muita reflexão. E nós vamos ouvir as apresentações, como ela está chegando hoje, Paulo e Paula. Nós vamos dar aí a palavra para a nossa amiga Ana Donizete, a psicanalista, também pastora, e entende não só das dores da alma, mas também das dores do espírito. E ela vai falar um pouco para nós aqui, um pouco como ela vê o racismo, e tem muito para se falar. Vamos dar só uma diquinha agora do que a gente vai discutir nessa 1 hora que nós temos para falar ao nosso público brasileiro, mineiro e também internacional. Sim. Eu quero agradecer, pela oportunidade, já falaram aí, eu sou a Ana Donizete, também sou Paula, Ana Paula Donizete, eu sou teóloga, pastora, psicanalista, estou situada ali no bairro Sagrada Família, numa comunidade, também faço parte do NEP, com o doutor Sérgio, Paulo e equipe, tem sido um tempo, assim, maravilhoso. Só uma correção, não sou casada, tá? Ô, maravilha, hein? Tá vvendo não aí, né? Casada. Vocês vai pro ar, né? Vai pro ar. Vocês ouviram, como diz o psicanalista Paulo, Ela tá na pista. Ela tá na pista. Tá na pista. Tendo boas propostas. Perguntar não ofende ninguém, não é verdade? E esse tema ele é muito pertinente porque quando eu penso do racismo, às vezes eu encontro algumas pessoas, inclusive meus irmãos, sofreram muitas questões a respeito do racismo. Na minha infância, eu não tenho uma lembrança de sofrer pelo racismo. Mas, com certeza, devo ter vivido uma coisa ou outra. Depois, quando a gente amadurece, a gente percebe que esse lugar, ele sempre esteve. Você sempre esteve nesse lugar. E uma compreensão que eu tive sobre o racismo quando eu fui trabalhar numa multinacional, que lá eu sofri segregação racial. E aí eu comecei a observar que certos tipos de atividade não me cabia. Não era por causa do meu conhecimento, era porque eu era negra mesmo. Negra e mulher. Então tinha também essa questão. Então, quando eu penso no racismo, eu penso da questão do autoconhecimento. Eu conheço, na maioria das pessoas conhece o racismo como uma coisa só opressora, escrava, punitiva, sabe? Destrutiva.
Mas o racismo não começou assim. Ele não começou com uma coisa que eu te lacei e te trouxe para ser uma pessoa escravizada na minha fazenda. Não é uma coisa que eu peguei você no espreita e te trouxe para te oprimir. O racismo ele começou aqui, na mente. E ele hoje está na mente de muitos negros. Os negros hoje, eles mesmos cometem racismo com eles mesmos. Quantas vezes eu já vi pessoas falar assim, fulano de tal falou que não é negra, não. Eu tenho, no meu contexto, pessoas que não se intitulam negras. Mas são negras, elas têm nariz de preto, elas têm boca de preto, elas têm tonalidade de preto, elas são brasileiras, porque eu acho difícil no Brasil ter uma pessoa que tem o sangue, que não tem uma gota de sangue negro. É difícil encontrar isso. Então, eu penso que hoje, no século XXI, nós precisamos sair do discurso do vitimismo. O caso que você citou aí do jogador aí famoso, ele não se conhece. Quando eu vi aquele rapaz ali, aquela situação, eu falei, esse rapaz não se conhece. Porque se ele se conhecesse, ele sabia que ele não é macaco. Sim. O cara tem dinheiro pra caramba. O cara é bem sucedido em várias áreas da vida dele. O cara é renomado, onde ele vai, o nome dele faz dinheiro. Aí alguém lá chamou ele de macaco, fez gestos para ele e ele se ofendeu. Tem um problema na raiz desse cara. Tem um problema na base desse cara. Como ele se vê? Então o racismo hoje, estritamente dizendo, ele está na minha ótica. Como eu tenho me visto como mulher, negra, solteira nessa sociedade? Qual é o meu papel? Como eu tenho que me portar? Quais são os resultados que são solicitados a mim? O que eu preciso fazer para me colocar neste lugar? Então são perguntas que nós temos que nos fazer. E só eu que vou me autoafirmar, não numa questão opressora. A gente estava até comentando ali, né, Paula, a respeito de vingança e justiça. E esse lugar não cabe vingança. Porque senão, aquilo que não existe, né, o racismo reverso não existe, mas eu posso agir de uma forma opressora, querendo um espaço que talvez eu nem sei como agir nele, Sim. Como viver nele, como absorvê-lo e expandi-lo, né? Porque tem isso também. Eu posso pegar tudo isso, usar como benefício próprio, mas eu vou florescer nisso? Eu vou dar lugar de fala para outros? Eu também vou trazer a Paula, que tem 19 anos, para também viver esse momento meu, que tem 44? Olha para você ver a discrepância. Então, eu preciso pensar. Se eu penso, tudo vai mudar. Eu tenho que sair daquele lugar do pensador, né? Penso, logo existo. Não. Eu preciso pensar no que eu estou pensando. E é isso. Olha, meus amigos, nós ficamos aqui até de boca aberta com a exposição bem concatenada das ideias que a nossa psicanalista aqui, a Ana Donizete, traz para nós. E nós temos muito ainda para aqui, com o decorrer do tempo, entender sobre esse tema muito profundo, que eu acredito que 1 hora vai ser muito pouco tempo para nós falarmos aqui. Paulo, Paula, vamos ouvir um pouquinho da doutora Paula, como que você vê? Então, essa questão, a Ana trouxe muita coisa, e assim, eu fico até com medo de repetir, mas eu tive... Não tem problema, a gente tem que repetir mesmo, a gente tá pensando, né? Eu tive eu tenho um projeto que eu participo no FMG, que é uma liga de saúde da população negra. E aí teve um professor, ele é um médico negro, um homem fantástico, e ele chegou na sala, e assim, ele é incrível, eu acho que eu fiquei sem palavras na hora, e ele perguntou pra gente o que era o racismo. E eu fiz essa pergunta para outras pessoas, e a primeira coisa que as pessoas pensam quando você fala o que é o racismo, elas falam é preconceito. Uhum. Mas preconceito é a ponta do iceberg, né? O racismo, ele, quando a gente, igual você falou, ele tá na mente, ele tá nas situações, ele tá na não identificação com uma pessoa negra. E eu
ele deu uma definição de racismo que, para mim, foi uma coisa que explica muito do que a gente consegue fazer para melhorar isso. O racismo é uma estrutura social, econômica, política, histórica, que se manifesta em todos os âmbitos, em que as pessoas negras são tratadas como inferiores, elas são inferiorizadas em situações, ou elas não são ensinadas a serem vistas como capazes. Então, assim, o racismo, ele é uma coisa que se manifesta em diferentes instâncias. Sim. Essa instância do ser é uma questão muito interessante, né? Eu tava lendo a Neuza Santos e ela fala que ser negro não é simplesmente ser negro, é se apropriar da identidade e torná-la própria. Sim. E eu acho que essa é uma questão, né? O ser negro desde da escravidão, do início da escravidão, a partir do momento que a gente cria a raça como um conceito não biológico, porque a raça biológica ela não é um conceito aceito. A gente é muito parecido entre os povos para ser considerado raça. Então, a partir do momento que a gente cria uma raça social, a gente precisa justificar o porquê dessa raça. Uhum. E o ser negro é uma coisa negativa. E eu acho que isso manifesta até hoje na forma como a gente tem essa dificuldade de se identificar. Você pergunta... Eu conversei com o pessoal esses dias e eles falaram uma coisa muito interessante. Que você pergunta, você é negro? Não, eu sou marrom. Sou a cor, eu sou a cor Sou mais pardo. bonita. Hoje não se usa mais a questão parda, mas eles querem ser pardos, eles querem ser morenos. O moreno, que são apagamentos do ser negro. Então, assim, eu acho que, ainda mais igual na Europa, que é o caso do Vini Júnior, ser negro é uma coisa muito difícil. Sim. Eu estava na Europa, eu viajei com meu pai em 2019, e eu passei por diversas situações de racismo. E talvez eu acho que a questão dele, essa questão do quão mal ele ficou por isso, eu entendo, sabe? Porque igual, eu fiquei um mês lá, e passeando, viajando. Eu como turista, a pessoa que tava lá, e eu fui parada no aeroporto, eu fui parada em 2 aeroportos, me revistaram, me fizeram tirar, me fizeram tirar o cinto, me fizeram tirar o sapato. E assim, é uma situação que foi uma vez ou outra, né? foi constrangedora. Eu imagino, assim, a situação dele de estar lá. Então, eu acho que, igual você falou, faz parte da gente, uma forma da gente combater o racismo é a gente se identificando como negro. Nós, pessoas negras, sobreviverem em um mundo racista, a gente tá aqui conversando, a gente tá aqui falando, a gente tá aqui mostrando que a gente é capaz, que a gente é inteligente, que nós somos pessoas e que ser negro é uma coisa boa, eu acho que é uma prática antirracista, que eu acho que é uma coisa que auxilia muito vai auxiliar para as pessoas que veem e para as pessoas que se identificam. E o conhecimento, ele é tudo, né? Se o Vinícius Júnior, ele se conhecesse na essência, se ele fosse treinado a ser negro, como ele foi treinado a chutar bola, ele não teria vivido isso. E eu acho que ele teria conseguido utilizar o espaço também. Ele teria voz, né? Ele teria voz. Ele teria um discurso inclusivo. Ele incluiria outros atletas que talvez sofrem isso, porque talvez não tenham o poder aquisitivo que ele tem, e calado, né? Porque eu não posso falar, eu tô aqui, eu necessito desse dinheiro, eu necessito desse lugar, eu preciso ter um nome, eu ainda não tenho nome. Então, eu penso que eu até quero essa mão de obra, mas eu quero ela bem barata, não na questão financeira, mas na questão aqui, porque se eu conheço, gente, eu vou expandir. Eu quero que você aprenda. E aí aquela questão, até pensando das matrizes africanas, porque quando a gente pensa em algo africano, a gente pensa em algo demoníaco, algo ruim, algo que não vai acrescentar. No ponto de vista do cristianismo, vamos trazer o cristianismo aqui, como nós somos povos catequizados pelo cristianismo, tanto a Europa, Estados Unidos, Brasil e dentre outras nações, tudo que vem de lá, muitas das vezes não presta, é feio, é demoníaco. E se você for olhar, eles foram os povos africanos, eles foram evangelizados primeiro que nós. Eles conheceram o Cristo muitas vezes primeiro do que nós. Então, há uma teologia cristã lá também. Há um conceito sendo transformado. E por quê? Só porque o tom de pele daquela pessoa, ela faz inferior à minha pessoa. Porque eu conheço pessoas da cor da Paula, assim, porque a Paula é uma tonalidade de pele diferente da minha, mas ela não deixa de ser negra. E olha como ela fala com empoderamento que ela é negra. Estou olhando aqui para ela, eu conheço tanta gente da mesma cor que ela e falo que é branco.
Eu tava tendo essa discussão e foi uma coisa muito fantástica. Meu Deus, essa menina é fantástica. Tem uma menina que deu essa palestra, ela é uma aluna da UFMG também, ela é um amor da minha vida, é uma querida. E ela falou uma coisa muito fantástica, que as pessoas passam por a identificação racial, se identificar como negro, se apropriar da sua identificação racial é uma coisa muito difícil. Então, muitas vezes, as pessoas acreditam que se elas não falarem que elas são negras, ninguém vai perceber. Sim. Ou elas não vão por exemplo, se eu não Sim. me aproprio da identidade, eu sou negra e vivo isso, a pessoa acredita que ela só vai sofrer quando ela fizer isso. E aí, como você falou, ela vive muito tempo sofrendo os efeitos do racismo, mas não entendendo que isso é racismo. Porque ela tá num lugar que não cabe ela. Sim. Um lugar ariano, vamos dizer assim, né? Ela Agora- acha que ela é ariana. Agora, Ana, como desconstruir isso? Trazer isso pro mundo da prática, né? Pegando o gancho da Paula. O jogador, vamos usando só esse exemplo, a gente não vai ficar preso na figura do jogador, Sim, sim. porque a figura do jogador representa os inúmeros jogadores em posições diferentes do universo o qual nós vivemos, mas essa figura que não foi treinada, usando o seu gancho, essa figura Sim. que não foi treinada, nós vemos a crise da família, Uhum. né? Indiferente de quais crises são, paternidade, maternidade, os meninos sendo criados isolados no aglomerado, Sim. trazendo isso para as comunidades. Sim. O saber não chega na comunidade. Não existe biblioteca pública na comunidade. Uhum. Não existe o espaço do pensar Uhum. Existe nas escolas, e as mas muito comunidades. precária. São bem Sim, precários. Sim, bem precárias. Mas quando eu penso na comunidade, sim, a escola, ela faz parte da comunidade, ela está dentro da comunidade. Mas a comunidade, ela é maior do que a escola. Uhum. E a gente precisa entender, e a gente precisa trazer para essa discussão. É essa escola que tem que entender isso. Sim, Essa educação que tem que entender isso. E sim, ampliar esse projeto. Né? Por que as nossas crianças não leem, não estudam? sim. Exatamente porque nós temos aí um problema, né, com a educação. Essa é a pergunta, psicanalista Paulo. E como então nós vamos levar essa educação para as ruas? Como que nós vamos chegar no aglomerado e ser cultural o garoto negro lendo? Não só o negro, o branco. É. Nós temos aqui a Paula com 19 anos, fazendo medicina. Pública, Fala aí, uma faculdade quantos idiomas você fala hoje, Paula? 5. Quais são os Legal. idiomas? Você poderia falar para os nossos telespectadores? Inglês, espanhol, português, italiano e alemão. Você poderia mandar aí um bom dia em alemão para o povo que nos assiste? É Guten Morgen. Guten Morgen e Guten Tag. Os dois eu acho que tem que ver o Verdade. horário. Vocês estão vendo aí, gente? Eu sofro muito dentro dos carros, porque o indivíduo me cumprimenta em inglês, alemão e francês, e eu sou o negro que não fui treinado. Por isso que nós estamos abordando aqui com a Ana, com o Paulo e também com a Paula, todos doutores aqui. Nós queremos levar esse conhecimento e esse treinamento para você que nos assiste, para você que faz parte do nosso ecossistema. E vamos ceder a palavra, então, para o Paulo. Você tinha feito uma pergunta para a Ana primeiro, Sim, não? sim. Eu Ah, tava aqui vai. pensando, mas pode falar. Eu tenho uma falo resposta depois. rapidinho, que eu tenho Vai até lá, uma vai lá. indicação literária. Fica à vontade, gente. Eu ganhei um livro que eu terminei de ler um tempo atrás, você falou da educação, e o Paulo falou que a gente tem um problema na escola, isso é muito interessante, porque se a gente for pensar, o que a gente aprende sobre pessoas negras na escola? A gente aprende sobre escravidão. Sim. Exatamente. A gente Muito aprende bom. que as pessoas negras, elas não existiam, Foram subjugadas, né? elas só foram escravizadas, elas não tiveram resistência, elas não têm história, elas não têm nada, elas não têm cultura. Elas vêm pra cá e elas são escravizadas e é isso. E esse livro, eles chamam por uma educação antirracista da Bárbara. Eu vou te mandar o link aí, você põe no comentário. Mas assim, é fantástico, Sim. depois eu vou te emprestar. Muito bom. Ele trabalha, quero. ela cria uma escola afro-brasileira aqui na Bahia. E é a primeira escola afro-brasileira que a gente tem. E ela fala que a forma dela, ela não trabalha racismo com as crianças, porque são crianças até acho que 6 anos. Mas ela fala do povo negro. Mas ela fala dos indígenas, ela fala das pessoas de nós negros como pessoas de história, Sim. como pessoas que têm cultura, como pessoas que têm passado, presente e futuro. E que isso. E ela fala assim, que ela não precisa falar com a menina negra que o cabelo dela é linda. Se ela falar pra todas que todas nós somos bonitas, se ela valorizar a individualidade de todo mundo. Porque muitas vezes a gente sofre preconceito na escola pelo cabelo, pela cor, pela coisa. A pessoa vai lá e fala, você não é assim. Isso não é suficiente. Sim. E ela fala que ela cria um ambiente de empoderamento. E que nesse ambiente de empoderamento as pessoas se sentem bonitas. Sim.
tanto a menina com cabelo crespo, tanto a menina com cabelo cacheado, Conta com o ca- liso. com o liso, e gera-se um ambiente de respeito e poder para todas elas. E eu achei isso muito fantástico, assim, de como a Sim. gente criar uma educação antirracista de uma forma que é prático. Você falando isso, a UFMG ela tem uns trabalhos muito bacana a respeito disso. A Prefeitura de Belo Horizonte, ela encabeçou isso. Eu trabalho numa escola que é conveniado com a PBH e nós temos treinamento direto dessa questão racial. E lá eles trazem toda a cultura negra. Não é só a questão do negro escravizado, mas eles trazem também o negro que contribuiu, o negro que fez, Sim. o negro que galgou o seu espaço, o seu lugar. Aí fala de tonalidades de pele, inclusive a prefeitura ela mandou há uns 2 anos atrás para as escolas, o lápis de cor tom de pele. Por quê? Porque até foi uma iniciativa de uma criança que a professora pediu para pintar um desenho com a tonalidade da cor da sua pele. E aí ele foi pegar no estojo dele, ele não tinha um lápis da tonalidade da pele dele. Lá tem um lápis tom de pele, mas não do tom da pele dele. E foi uma burocracia, porque foram buscar essa tonalidade de pele e se criou uma cartela de tonalidade de pele. Então, se você for lá, você vai achar um lápis de cor da tonalidade da sua pele. Maravilha. Eu acho da minha pele, ela acha da dela, lindo. o Paulo E acha que da é uma dela. dificuldade que, tempos atrás, Não nós não existia. tínhamos esse acesso, né? Era um mercado branco. Mercado branco, porque é aquele lapisinho rosinha, né? Que dá aquela angelicalidade, né? Na face da pessoa. Então, eu vejo que A chapinha, por exemplo, é. é uma violência. É uma violência. Então, eu vejo que a educação ela tem tido um olhar mais apurado. O discurso de quem está, né, o lugar de fala, são de pessoas negras, pessoas que viveram esse lugar do racismo, essa segregação racial. Também tem pessoas de tonalidades mais claras, né, louras, Sim. pessoas do sul que têm uma tonalidade, né, de pele bem mais clara, que estão aí desenvolvendo trabalhos maravilhosos. Então, já que eu estou com a fala aqui, respondendo a sua pergunta, precisamos de políticas novas. Um Sim. pensamento político novo. Um pensamento político que não está só interessado no poder, mas também no organizar a sociedade. Nós somos seres que precisamos biológicos, somos seres sociais, somos seres espirituais e somos seres psicológicos. Então, se nessas 4 esferas eu não for bem organizada, eu vou perder o equilíbrio. Eu vou perder aquilo que eu preciso para ser um bom cidadão, para Sim. ter a minha complexibilidade. O ser, ele só é a pessoa, quando ela nasce, ela só se torna um ente, só se torna um ser quando ela entra na casa da sociedade. Então, ela é só biológica, até uma fase. Ela entrou na escola, ela virou um ser social. Aí, esse ser social, ele precisa estar ligado à sua espiritualidade, independente de qual seja. E essa espiritualidade precisa reforçar a psique dessa pessoa. E esse conjunto, esse quadrante, precisa ser bem alinhado para que a gente possa fazer um bom trabalho. Então, políticas novas. Há uma educação nova, porque essa linguagem política, ela vai linkar com a educação é tudo, Sim. com a educação, e aí essa educação vai chegar nas favelas, Sim. vai chegar no que está à margem da sociedade, Sim. né? Nós estamos nessa margem, e como nós estamos nesse lugar, qual que é o meu olhar? Então, Sim. também, eu preciso mudar o meu olhar. Como eu estou olhando para essa pessoa? Eu estou só batendo nas costas dele, vai, meu filho, Deus te abençoe, ou eu estou oportunizando essa pessoa? Quem sou eu neste lugar de fala? Então, eu posso ser a pessoa mais carismática, mais inteligente, falar todos, conhecer tudo, mas quem sou eu nesse lugar de fala? Quais são as minhas prioridades? Eu só quero fazer fortuna? Sim. Porque isso dá dinheiro, viu, gente? Vai Sim. começar a falar, dá dinheiro, porque você ganha um monte de like aí, um monte de seguidor, daí a pouco você está ganhando rios de dinheiro. Tá, mas daí? Pra que você quer esse tanto de dinheiro? Pra quê? Só pra encher os cofres? Seu porquinho? Isso não é o sentido da vida, né? Não é o sentido da vida, Paulo. E aí, Paulo?
O assunto tá bom, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Bem, não sei o que a Ana, a Paula, né, os Santos aqui pensam, assim, de tudo que pode ser levantado aqui. Uhum. Mas o racismo, pensando na perspectiva brasileira, é muito velada, né, sublimada, e nós vivemos essa neurose, o racismo brasileiro é essa neurose social. Sim. Que é a grande casa grande senzala, né? A casa grande senzala que, de certa forma, Sim. estruturalmente ainda está muito enraizada no nosso conceito, na nossa sociedade, nesse mestiço, nessa mistura. Você pega, por exemplo, se a gente olhar para a psicanálise, a gente olhar para o próprio complexo de Édipo, que o filho deseja o pai, a mãe, né? E hoje até o pai. E esse menino desejava quem cuidava dele era, né, as negras. A escrava, né? Só que também tem um outro complexo aí, porque você não pode desejar essa escrava, porque é proibido, a não ser por meios violentos. Uhum. O patrão, ele ia até a senzala, estuprava as negras, abusava das negras, porque elas eram os objetos para isso. Em contrapartida, as suas esposas brancas, enraivadas, porque elas muitas vezes deixadas de lado, mas aquela negra que despertava o desejo, essas negras eram duramente punidas e às vezes engravidavam, e o filho que nascia não podia ser assumido na casa grande. Uhum. Tinha que viver com alguns pequenos favores na senzala. É o que a gente conhece na nossa sociedade brasileira como o mestiço. Uhum. O mestiço é o sem identidade. Quem é meu pai? Uhum. É o bastardo. É o bastardo. Ele não tem uma identidade. Então o desejo fica sublimado e, de certa forma, há essa violência que se tem com relação ao sujeito. E aí esse sujeito cresce como? Essa sociedade se desenvolve como? Então, ele nunca é inserido na casa grande. Quando a gente olha hoje para essa cultura branca que se impõe, e por que às vezes o racismo está, e que você começou na sua fala dizendo que às vezes o próprio negro, às vezes, tem o racismo inserido dentro dele, é muito dessa história, dessa nossa história que carregamos, do bastardo, do mestiço, que não é inserido, e também da perspectiva até da questão do desejo mesmo. Uhum. Quando a gente pensa esse complexo de Édipo, que é tão forte na psicanálise, né, Ana? E ele que direciona o ser, né? Ele direciona o indivíduo. Direciona o indivíduo. E ele está destinado, então, a viver esses dois. Se a gente não pode desejar a mãe por causa do incesto, é isso que a gente aprende dentro da psicanálise. Sim. Chega um momento que você deseja a mãe, mas você tem que ser trabalhado a entender que você não pode desejar a mãe. Todas as mulheres. Mas eu também não posso desejar a negra. Sim. A não ser por meio da violência. E esse menino, esse filho, essa geração vai crescendo, reproduzindo exatamente esse lugar de abuso, de violência e de preconceito. Porque mesmo quando nós temos o fim da escravidão, e mesmo quando a sociedade vai se organizando de uma forma mais livre, para onde subjugamos esse negro? Para as periferias. E como o negro não tinha acesso à cultura, qual é a cultura criada? Né? Qual é a cultura que se cria? E aí esse próprio negro, subjugado às vezes, nesse lugar distante, de periférico, Sim. agora começa a ter essa voz de trazer um equilíbrio, de uma identidade do cabelo, da cor, Uhum. da vestimenta. Citamos aqui a questão da afro, né? Que não é demonizar, Uhum. né? Como a gente sempre vê demonizar. Então, essa sublimação do racismo no Brasil, esse racismo velado, é que talvez seja um tabu que precisa ser trabalhado, falado. É a Sim. desconstrução e uma nova construção. Exatamente, Né? expor mais isso. Tudo que é seu é feio, igual, por exemplo, hoje eu Sim. uso esse cabelo. E Eu sempre falei, eu nunca vou usar um cabelo desse, misericórdia. a Paula colocou algo muito interessante, que é sobre a educação. Como que a gente aprende a nossa cultura, a nossa história social brasileira, como que a gente vê o negro, o escravo, né, na senzala, tomando chicotada, é isso que é a cultura.
até para o próprio negro estudar a história do Brasil é É difícil. difícil. Que ele não faz parte da história. Porque parece que ele não faz parte. Não parece, não. Ele só faz parte da história como escravo, como corrigindo feio. a fala, ele não faz Ele parte. não faz parte da história. Né? Ele tá ali à deriva, ou ele tá numa clandestinidade Sim. histórica, né? É super interessante isso, porque assim, quando a gente pensa em escravidão, na escola a gente aprende assim, os negros foram escravizados, e a gente trabalha na escola nem com a palavra escravizado, a gente Não. trabalha com a palavra escravo. Escravo. Sim. Eles, né, vieram Eles nos navios aceitaram. negreiros, né? Aceitaram de boa. E ninguém vieram. fala das grandes revoluções que a gente teve, tipo, tem a revolta dos malês, que foi Sim. na Bahia, Uhum. a gente teve o Luiz Gama, que foi um grande advogado negro que... É escondido, né? Que ele até, o prêmio que o Silvio Almeida criou é o prêmio Luiz Gama, é uma medalha nova que foi uma forma de lembrar Homenageá-lo, o né? Luiz Gama. Porque antes era a Princesa Isabel, Sim, Sim. que a gente sabe que foi uma mulher branca que não tinha nada envolvida com a causa negra, mas era a mulher branca que precisava assinar. que nunca lutou pra nada, que ela só Uhum. liberou e falou, agora se virem. Que foi uma forma de matar essas pessoas. Uhum. Teve um dado que eu vi muito interessante, igual você falou de história. Tem coisas que são muito mais veladas. O racismo velado no Brasil, eu creio que ele tem duas instâncias. Tem uma instância que é muito velada, de fato, igual, por exemplo, quando a gente fala de epidemias no Rio de Janeiro, teve um grupo de epidemias que afetavam pessoas negras. Uhum. Essas epidemias que afetavam pessoas negras, elas não eram tratadas com políticas públicas. As que afetavam pessoas brancas eram fortemente combatidas. E a gente tem o racismo que eu sinto que eu vivo no cotidiano, que é o que a Ana vive no cotidiano, ele não é tão velado pra gente. Ele é velado pras pessoas brancas que estão de fora vendo, sabe? Sim. Mas quem tá sofrendo sabe muito Sabe bem muito que tá bem. sofrendo, sabe? Sim. E eu acho que esse que é o detalhe. Para as pessoas que olham, eu tava conversando isso com minha mãe ontem, às vezes um olhar num espaço que você tá, você sabe que você não tá sendo Não, o bem-vindo povo ali. olha pra você assim, tipo, eu ministro em muitos lugares, sou convidada para fazer palestra, aí às vezes quando eu chego, aí tipo assim, de primeiro não sabem quem eu sou, aí o povo já me olha assim, mas depois que me dão o lugar de fala, já muda, até o discurso muda. Eu falo, é uma hipocrisia tão grande que a gente vive hoje, sabe? Porque eu cheguei no lugar, se eu não sou a principal pessoa que está ali, por que eu tenho que ser tratada dessa forma? Por que eu tenho que ser medida dos pés à cabeça? Por que tem que me olhar com este olhar? E qual que é o problema de eu estar naquele lugar? Meu dinheiro não paga? A minha presença não é favorável àquele lugar? Então, é uma desconstrução, eu penso, milenar. Porque são coisas que precisam ser... Eu estava falando com o Paulo, a gente estava vindo, tem situações que têm que ser arrancadas na raiz. E se você for pegar uma árvore frondosa aí, que tem uma raiz extensa, para você arrancar toda a raiz, você machuca muito o solo. Sim, vai E ter tem sequela. coisa que vai ter que machucar muito o solo para poder arrancar essas raízes. E demanda tempo, trabalho e perseverança. Sim. Uma coisa que o Iraci falou que eu achei muito incrível, que assim, incomoda. Eu tava Sim. numa roda de conversa esses dias e a pessoa falou assim, a gente geralmente evita falar sobre certos temas do racismo porque as pessoas se sentem incomodadas. Sim. E igual você falou, a gente tem que vir Tem que falar. incomodar. Tem que incomodar, tem que perturbar. Pode não ser gostoso escutar que as pessoas estão sofrendo racismo ainda que a gente não veja. A gente vê, mas Claro. tem pessoas que não estão vendo isso. A depender do meio que você convive, se você só convive com pessoas brancas, você não vai ver racismo. Não tem como. Não tem. Tem que ter o dentista negro, né, Paula? Tem. Tem que ter o dentista E negro, isso é uma né? coisa fantástica que tem acontecido nas universidades. A gente tem visto um efeito da política de cotas mais agora, principalmente. Então, assim, o número de pessoas negras na turma, nos cursos... Somente no curso de medicina, né? É bastante, aumentou bastante, em comparação com os outros anos, assim. Tem piloto negro? Piloto de helicóptero negro? Olha, eu não conheço, isso é uma coisa Eu triste. conheci um lá em Jericoacoara. Sério? Eu fui em Jeri o ano passado, em outubro, e lá eu fui num passeio que eu fiz na parte leste lá, e lá tem um passeio que você faz para andar de helicóptero, R$350, 7 minutos. É E o maravilha. piloto era negro. Que Muito maravilhoso! O piloto era negro lá. Então, assim, eu não fui, viu, gente? Não tinha 350 pra ir. Eu achei caro demais. Em breve Não você vai, preciso, Ana. mas é que eu não preciso disso, não quero não. Não fui porque eu não quis. Sim. Mas o lugar é maravilhoso. E lá, e lota. O povo vai. 7 minutos pra você. Dá Então uma tem Tá, esperança Ilha de para os Jeri. nossos meninos, então. Com certeza eu fui pra Jeri, gente. Eu nem acreditei. Que eu iria pra Jeri, eu fui sozinha. Que linda. Amei aquele lugar. E eu vi muitas pessoas lá de poder aquisitivo bem bacana,
e negros. Muito bom. Ô, Paula, você poderia, porque a Paula, ela tem se tornado, juntamente com o pai, né, com o Jacó, que é um amigo, e eu queria até mandar um beijo no coração do Jacó. O Jacó é um branco maravilhoso, olhos verdes. Se não fosse casado, ia trazer problema para nós. Brincadeira, viu, Paula? E eu converso muito, tanto com a Paula quanto com o Jacó, sobre os assuntos. E a Paula, a gente estava falando há um tempo atrás, Paula, ele até me indicou, né? O Fanon, né? Isso. Fanon. E você estava dizendo, você poderia trazer aqui para os nossos telespectadores e também para a mesa, você falar um pouco de como que é essa questão da máscara branca. Ah, sim. Tem um livro do Fanon, que é muito fantástico. O Fanon é um psiquiatra, psicanalista. Assim, um resumo bem breve. A história dele é muito interessante porque ele passa por um apagamento histórico que as pessoas negras passam dentro da intelectualidade. Ele, talvez juntamente aqui no Brasil com a Neuza Santos, foram 2 psiquiatras de uma época muito parecida e psicanalistas que trabalharam assuntos raciais, e a obra deles foi muito escondida, assim. O Pele Negra, Máscaras Brancas, se eu não me engano, ele foi publicado em 1960, foi uma tese de mestrado que ele fez, e ele trabalha de como que a sociedade racista vende máscaras brancas para as pessoas negras tentarem ser aceitas socialmente. Então, a ideia é que você não deixa de ser negro, você não deixa de sofrer o racismo, mas a sociedade branca, ela vai vender para você, igual você falou da prancha, às vezes até a própria questão econômica te permite se mascarar em determinados espaços, e ele trabalha muito bem isso, você vai entender mais do que a questão psicanalítica, de que os complexos mentais, as neuroses, as psicoses continuam no indivíduo, mas ele tem a ideia de que Ele se vê como branco, né? Não, ele não se vê como branco. Ele compra aquilo como forma de tentar se mascarar. Sim. Como forma de tentar alcançar um status de pessoa. Porque as pessoas negras, elas não são vistas como pessoas. Sim. Isso a gente não é tratado só como... a raça. Nós somos negros, não pessoas. Para a sociedade racista. Uhum. Então, a máscara branca é uma forma de você tentar se aproximar do status de pessoa. Assim, essa foi a discussão que o Fanon traz no livro, que eu acho que é um livro muito bom. Então, esse transvestir de branco? Não seria transvestir de branco, seria tentar comprar alguma coisa, não comprar materialmente, mas se apropriar de alguma coisa que tentasse título. Um título, uma habilidade, uma roupa, um status social que te tentasse ser mais acessível, ser mais aceitável para as pessoas. Sim. O negro que joga golfe e faz a cirurgia no nariz. Sim. Ele afina o nariz para ser aceito. Ou o comportamento social. O comportamento social foi um exemplo que ele usou muito bom. Ele trabalha um exemplo de máscara branca, que é o exemplo do livro mesmo, que eu lembro. Tem muito tempo que eu li o livro. Eu peguei aqui, eu vou comprar. Fantástico, é muito bom. E vocês são psicanalistas, vai fazer mais sentido ainda. Ele trabalha um exemplo de que tinha uma pessoa negra, da Martínica, tal como ele era martinicano, uma colônia francesa aqui na América, que ele vai pra França, e ele falava francês já, porém não era o francês da França. E ele era zoado todos os dias, caçoado, porque ele falava o francês dos negros, o francês da colônia. E a máscara branca dele era o comportamento social. Ele conta que o homem sentava, esse homem que ele relata o caso, sentava no espelho diariamente por um longo período e ficava falando francês, tentando imitar o jeito que os brancos falavam. E isso é uma forma de tentar não ser o negro que você é de fato, é tentar se encaixar no comportamento dos franceses, que eram os brancos lá que ele estava se referindo, usando uma máscara branca. Interessante. Eu conheço uma família, convivi numa família, que a mãe é negra, 6 filhas, todas 6 filhas negras, óbvio, né? O pai negro, a mãe negra, mas uma nasceu mais clara. Então, aquela distorção das demais que tinha a pele mais escura. E um dia pra você ver como é que isso é muito sério, a questão do mestiço, acho que talvez desse assunto, de tentar se apropriar. Sim. Né? Então, assim, alguns esse racismo que vivemos, quando você está num lugar em que sua pele é mais clara, graças a Deus, né? Não sou negro. É a redenção de Cam. É aquele quadro, você já ouviu falar desse quadro? Qual? Redenção de Cam. A Redenção de Cam. Esse quadro é um quadro extremamente eugenista e ele fala do projeto eugenista brasileiro. Esse quadro, eu não lembro quando ele foi pintado, ele chama Redenção de Cam, porque falava que os negros eram negros por causa da marca de Cam. E aí tem um homem, um italiano, uma velhinha bem negra, retinta,
um homem branco italiano, casado com uma filha que já era mais clara que ela, e quando o bebê nasce, o bebê é branco. Então, assim, tem tudo a ver. Tem o quadro que, igual você falou, que levanta a mão pro alto, no quadro a senhora tá assim. Exatamente esse quadro. Chama Redenção de Cã. E ele é parte do projeto. O Brasil, ele tem teóricos eugenistas, teve teóricos eugenistas muito relevantes, inclusive são tratados como incríveis. Que é o Monteiro Lobato, por exemplo. Sim. Monteiro Lobato, ele tem um livro, não sei se vocês conhecem, Um Presidente Negro. Uhum. Sim. Você sabe que aquele livro é horrível. Eu li aquele livro. Esse livro, você já ouviu falar nele? Eu não conheço ele. Ele é um livro que o Monteiro Lobato escreve, que é ele é uma exaltação à eugenia. Ele escreve a boa eugenia. Ele escreve com essas próprias palavras. Uma falsa boa, gente, né? Uma falsa boa. Pra ele é maravilhoso. Assim, ele trata aquilo como que a eugenia... Ele quis se redimir, né? É como se ele quisesse fazer... Fiz a minha parte. Aham. Fiz a minha parte. É a parte dele pra contribuir para o pagamento das pessoas negras, né? Assim. Sim. Mas a história do livro, basicamente, é que nos Estados Unidos, as pessoas negras não seriam mais, nos Estados Unidos, aquele ano futurista, porque o livro pega o estilo futurista que estava em moda na época, e as pessoas negras não seriam mais negras. Tipo assim, elas seriam brancas. A única coisa que diferenciaria o negro e os brancos seria o cabelo. Que o dos negros seria crespo e o dos brancos seria liso. E ele quer acabar com as pessoas negras, o personagem que ele cria. E a forma que ele arruma, que ele consegue... Tinha um presidente negro que se ia se eleger. E ele cria alguma coisa para, durante essa campanha do presidente negro, as pessoas negras iriam alisar o cabelo com esse alisante novo que estavam lançando. E elas se tornariam estéreis. Logo, a população negra acabaria. E a gente passou por um projeto desse aqui no Brasil. Existia uma tese de que em 2030, se eu não me engano, não teriam mais pessoas negras no Brasil, porque a eugenia teria dado certo e a gente teria morrido, todos nós. Trazendo isso para o campo da psicanálise, né? Pensando na realização do desejo, né? O desejo externado, né? Ele escrevia do que estava dentro dele, o desejo dele, né? O Dr. Sérgio que fala, né? Que quando a gente vai escrever, sempre tem algo por trás de nós mesmos, né? O desejo nosso oculto está ali, naquilo que a gente descreve. Então, é essa desconstrução mesmo. Ele viveu num período em que ser branco era ser o máximo, era a máxima, mesmo sabendo que ele tinha raízes africanas dentro dele. Mas ele não admitia isso. E ter uma literatura dessa, acredito que se ele tivesse nessa atualidade, ele seria cancelado, né? Vamos dizer assim, né? Porque hoje se cancela tudo, né? Seria cancelado, mas é um lugar de pensar. Sabe, eu preciso conhecer todas essas diretrizes para eu poder construir um pensamento que vai libertar. Aí a gente vai para o campo teológico. Qual que é a principal função dentro do campo teológico? Não é libertar o oprimido? Preciso libertar. E hoje nós estamos vendo, olha para você ver, nós trouxemos um jogador aí. Ele é um cara oprimido, gente? Se você olhar nu e cru, não. O cara vai para todo lugar, ele não paga nada. O nome dele gera milhões. Mas ele é oprimido. Ele está à margem da sociedade. Ele é o outro. Ele está fora do estamento social. Ainda que ele tenha dinheiro, ele é negro e ele é construído sobre a imagem de uma coisa que não é branca. Que não é branca, que não é boa. Porque ele não tem um sangue azul. Não tem. Porque ele não é burguês, porque ele não... Ele não foi catexado para isso. E aí eu penso, quando eu porque eles pegam as crianças na massa, né? Pega aquele monte de menino, põe para treinar, tem os olheiros, aquela coisa toda. Mas eu quero oportunizar aquela criança para ele ter uma oportunidade de ir para a Europa ou para um grande time para ele fazer o pezinho de meia dele, mas é só isso? Não. Ele vai chegar num clube europeu, como ele vai ser tratado? Ele vai para um clube mais elitizado aqui no Brasil mesmo, como ele vai ser tratado? Então, é preparar esse indivíduo nessas 4 esferas que eu falei. É o biológico, ele é o quê? Porque hoje a gente também tem uma outra vertente, né, que talvez seria até uma pauta futurística aí, os movimentos, né, trans, né, do LGBTQIA+, e outras ramificações, essa pessoa está indo para lá. Quem ela é? Biologicamente, quem ela é socialmente, quem ela é espiritualmente, quem ela é psicologicamente. Então, sabe, é um quadrante que eu preciso ter esse olhar.
mas eu estou neste lugar, Paulo está neste lugar, você está, o Paulo está. Sim. E nós, como essa voz surgindo, não podemos nos calar. E aí, quando você falou que temos que cutucar, eu penso que estamos cavando. Sim. Estamos cavando, porque nós podemos ali contribuir para arrancar essa raiz. Sim. Contribuir para tirar um pouco disso Sim. que está nos englobando. E é dentro daquilo que já foi debatido, falado, até, a questão até que a Paula levantou, nos ver negros. Sim, Sim. Nosso olhar. A história termina assim, que dessa família que eu citei, Sim. ela estava no trabalho, e aí alguém foi contar uma piada de negro, e aí pediu licença para ela. Ó, desculpa, tá? Nada pessoal. Que ela entrou em crise. Como assim? Que ela se via o quê? Branca. Aí ela falou, poxa, será que ela me vê negra? Então você vê um negro que não se vê negro. É a o construção do mestiço. ser, né? É a construção do ser. Aí eu volto novamente para a teoria da Casa Grande, do mestiço, do bastardo, que ele não sabe qual que é a sua real identidade histórica. Sim. Né? Quem é meu pai? Nós somos órfãos, né? O Dom Pedro ficou aqui sem pai. Sim. Ficou complexado por isso aí, né? Queriam algo dele que ele não tinha condições. Com 5 anos, né, o pai de foi fazer. embora, deixou o menino sozinho. Com Criança. 14 vira rei, era só com 18. Viveu complexado, teve um casamento forjado, Sim. né? Uma sexualidade complexa. E essa é a nossa sociedade brasileira. Essa sociedade sem pai. E eu acho que nós, pessoas negras, a gente também é órfão de história, de saber de onde a gente veio. Porque as pessoas brancas no Brasil, elas têm sobrenome. Sim. Tem sobrenome chique, bonito, italiano. Sim. A gente não sabe de onde a gente veio. Verdade. Eu não sei de onde que a minha Quais são as minhas raízes, A né? gente não sabe se veio... A gente tem algumas ideias, né? Tem os movimentos de onde que veio antes, a gente consegue fazer teste de DNA. Mas a gente não tem uma identidade que você fala assim, nossa, eu sou daquela parte da África, eu sou daquele país, eu sou daquele povo. Exatamente. E isso também é uma coisa que deixa a gente muito mais vulnerável, assim, talvez. É uma crise de identidade, né? Que foi uma violência mesmo com relação a esses povos que você citou muito bem, que eles eram negros e não pessoas. Então, só negros. Para que ter identidade? Para que ter sobrenome? Eu preciso Pra que ter apagar história? isso, né? Porque isso mancha a minha reputação. Para que ter uma raiz histórica? Por isso que quando você citou na terra, de arrancar a raiz, essa raiz do racismo estrutural brasileiro, é esse desafio mesmo, de muitas vezes a gente até voltar e fazer a reparação histórica, é isso. Sim. Né? Seria encontrar essa identidade, essa raiz, esse lugar, essa árvore nossa. Né? Sim. O tempo é cruel, meus queridos. Podia ter mais tempo, O foi tempo muito bom. O tempo é cruel. Hoje eu vi que a coisa ficou descontraída aqui. Bem, E a Eu ideia nem vi é o tempo essa. passando. A ideia, de fato, é essa. A ideia é que o nosso espaço ele seja descontraído, que o nosso espaço ele seja o espaço do saber, o espaço do aprender e o espaço da verdade. E porque é na verdade, é no saber, é no conhecimento, como disse a doutora Ana, é que nós vamos libertar aquele que não se encontra cativo em si mesmo. Sim. E como o tempo é cruel, e a gente já está aí já com o nosso tempo praticamente esvaiu, eu vou dar 3 minutos para cada um para fazer as suas colocações sobre como resgatar e dar resposta dentro desse tema para o nosso jovem, para a nossa sociedade, para a nossa criança, entendendo que nós estamos num tempo promissor, não de cromos, mas de existência, porque a nossa sociedade atual jovem, ela é uma sociedade de diversidade e de aceitar e navegar na diversidade de uma forma fantástica, como a gente nunca viu. Né? Então, Paulo, você tem 3 minutos aí. Começa comigo? Vamos começar com você, Paulo. Nosso grande psicanalista aí, ó. Tá. Quase catarinense. Não, eu morei... E eu tenho uma história sobre Santa Catarina. Eu peguei eu tenho história sobre Santa Catarina. Peguei na dor dele. Ainda bem que eu sempre tive a consciência de que eu sou negro. Sim. Ai, que bom. Minha avó é negra. Sim. Eu nunca pensei que fosse branco. Sim. Né? Nunca pensei se eu sou branco. Eu sempre tive a consciência de que sou negro. Mas quando eu fui para Santa Catarina, um dia eu estava lá com famílias da Alemanha, Itália, né?
E eles falando sobre a história dele, porque meu pai veio, meu avô veio, tal, a Segunda Guerra, o outro veio na Primeira, e cada um falando da história, para onde Gente que foi, que importante, né? povoou, o nome da cidade, quando começou o trabalho, o empreendimento que estava fazendo. E aí, de repente, alguém olha para mim e fala assim, e aí? Eu falei assim, olha, eu acho que minha avó deve, sei lá, os meus antepassados devem ter vindo do navio negreiro, né? Preciso saber qual, e aí essa aí a minha história. Mas é interessante como que às vezes a gente precisa até disso, né? Sim. Desse É o acordar, resgate. né? Desperta. Despertar. É despertar. Despertar. E o que você transmitiria Eu para vou, esses ver, meninos que te assistem? eu vou falar igual falei da última vez que estive aqui no podcast, e agradeço pela oportunidade mais uma vez. Vou vender o peixe, né? Fazer terapia. Isso aí, autoconhecimento. Fazer análise, né? Acho que a sociedade brasileira precisa ir pro divã, Sim. né? Nós precisamos ir pro divã, até para a gente lidar com as nossas neuroses, psicoses, e, claro, a gente conseguir se olhar no espelho, se ver como nós somos de fato, e não mascarados, né? Não sublimados. E muitas vezes nós vamos repetindo os processos culturais, sociais, exatamente porque não temos conhecimento para nos posicionar. Legal de ver uma menina tão jovem, né? Estou surpreendida. Eu com 43, eu tenho o céu, dobro da fofo, idade dela. Sim. Então a gente vê uma jovem, Paula, de estudante, com uma fala tão pontual, tão Inteligente. esclarecedora, inteligente, e sem menosprezar ou diminuir o outro, mas conseguir se posicionar de uma forma inteligível, né? E Sim. empoderada, né? E Isso é empoderamento, né? Isso é empoderamento. Não desfazer do outro, mas conseguir olhar para si. Sim. Então, vejo que o processo é esse autoconhecimento que a Ana falou, e tá aí o peixe, né? Ô Ana, como vocês dois né, estão no mesmo ramo, e o Paulo, usando o gancho dele, ele vendeu o peixe, eu queria te perguntar para você, antes de você fazer suas considerações finais, esse espaço, né, não só o espaço do pensar, mas o espaço da análise, ele é acessível ao povo? Explica para nós. Hoje sim, hoje mais. Porque o pensar psicanalítico, ele tem mudado muito. Há um tempo atrás, você não conseguia ir para um set analítico. Sim. O povo tem uma ideia que é algo muito caro, inacessível, além do pensamento que é para doido, né? Eu vou no psicanalista, no psicólogo, porque é lugar de doido. Não. Mas hoje a gente tem muitas associações, muitos projetos que podem alcançar. Eu falo pela experiência própria. Sim. Eu atendo pessoas da minha comunidade, eu atendo pessoas da região do bairro Sagrada Família, eu atendo pessoas de outros estados, atendo pessoas até fora do país, por causa da questão online, você consegue atender todo Sim. mundo. Então é acessível. Por quê? Aí eu vou te falar no meu pensamento como psicanalista. A psicanálise ela não tem que ser um meio de vida. Sim. Eu preciso saber o que eu estou fazendo com essa ferramenta. Se eu quiser usar como meio de vida, eu vou ganhar muito dinheiro mesmo. Mas para quê? Então, muito dinheiro tem que ser para agregar alguma coisa. Então, hoje eu vejo como um lugar mais acessível. Sim. Precisa melhorar? Claro, precisa. Eu penso que as associações de psicanálise, elas precisam ter um cunho mais social, elas precisam ter uma dinâmica, um lugar onde eles consigam alcançar mais pessoas, e principalmente a periferia, que acha que não precisa. Sim. Principalmente esse público negro, que acha que não precisa. Por quê? Porque o que eu vou falar lá? Sim. O que eu vou fazer ali? Né? Nem tem esse conhecimento. Para que um psicanalista? Que não se sente pertencente a, de repente, poder subir esse degrau econômico, social, de autoconhecimento. E fica Sim. perdido, né? Então, eu penso que é a desconstrução. Se a gente não fizer uma desconstrução do que foi conhecer, primeiro é conhecer, né? Sim. Penso, logo me Logo conheço. sim. Não. Logo me conheço, porque se eu penso nas coisas que eu estou pensando, eu entro para dentro de mim mesma. Sim. E se eu olho para dentro de mim, pode não gostar das coisas que eu vou encontrar lá, Sim. mas eu vou tomar uma decisão. Preciso sair deste lugar.
Sim. Então, assim, muito obrigada por esse espaço, por essa fala, né? E estou muito feliz de ter conhecido a Paula, essa menina de 19 anos. Eu amo conhecer gente nova que tem essa cabeça. Que O maravilha. Senhor tem me agraciado muito com pessoas nesse Eu naipe, também, eu também nessa, faço das suas nessa palavras as linha. minhas, viu, Paula? Amei te Ai, conhecer. foi um Espero prazer que conhecer vocês possamos também. nos Amém. ver mais vezes. Eu Assim, pego seu contato. você agregou muito na minha vida hoje. Foi Você me maravilhoso edificou, te viu? conhecer também, Foi muito Ana. bom. E esse Isso. espaço é nosso, viu, Ana? Esse espaço é um espaço público. Esse espaço é um espaço nosso. Esse é um espaço para ter sugestões. Esse é o espaço do debate. Esse é o espaço do respeito. Esse é o espaço da diversidade. E a diversidade de ideias, de idades e a diversidade de modo geral. Sim. E nós vamos ouvir, então, a doutora Paulinha. Paula. Foi um prazer conhecer a Ana, o Paulo, rever o Paulo, o Iraci, como sempre, Iraci. obrigada pelo convite, até sem palavras. E, assim, quando eu pensei em finalizar, eu tinha discutido uma coisa recentemente que era sobre prática antirracista. Sim. E eu acho que a Ana falou uma coisa fantástica, que tornar coisas muito inacessíveis para a população negra acessíveis é uma forma da gente combater o racismo. Uhum. É uma forma da gente conseguir possibilitar um novo espaço para essas pessoas. Mas para finalizar, eu tinha uma... Você me permite usar o celular Sempre. rapidinho? Eu Sempre. tinha separado, que eu tinha mandado pro Iraci uma frase da Neuza Sim. Santos, e eu queria exaltar a Neuza Santos, porque Vai lá. ela é uma mulher negra que foi por muito tempo subjugada, ela foi apagada a sua história, assim, como intelectual negra. E ela, pouco tempo antes de falecer, ela escreveu um texto em homenagem aos 100 anos de fim da escravidão. E o texto começa assim: comemoramos hoje 120 anos de abolição da escravatura negra no Brasil. Abolição da escravidão, que quer dizer um fim de um sistema cruel e injusto que trata os negros como coisas, objeto de compra e venda, negócio lucrativo para servir à ambição. Sem fim dos poderosos. Abolição da escravatura quer dizer aqui fim da humilhação, do desrespeito, da injustiça. Abolição da escravatura quer dizer libertação. Mas será que acabamos mesmo com a injustiça? Com humilhação e com o desrespeito com que um conjunto da sociedade brasileira ainda nos trata? Será que acabamos com a falta de amor próprio que nos foi transmitido desde cedo nas nossas vidas? Será que já nos libertamos de sentirmos que somos menores, cidadãos de segunda categoria? Será que gostamos mesmo da nossa pele, do nosso cabelo, do nosso nariz, da nossa boca, do nosso corpo, do nosso jeito de ser? Será que nesses 120 anos de abolição conquistamos o direito como qualquer cidadão digno que somos? Ou estamos quase sempre preocupados com o olhar de desconfiança e reprovação que vem dos outros? Meu Deus. Então, eu termino a minha fala Fantástico. com esse trecho do texto da Neuza Fantástico. Santos. O texto todo, eu ponho o link também, mas ele chama Contra o Racismo com Muito Orgulho e Amor. E ele trata isso, de que a gente tem que, igual a Ana falou anteriormente, a gente tem que cavar, a gente tem que tirar o racismo pela raiz e nos questionar. Pensar o racismo nas nossas situações cotidianas, nos posicionar como pessoas negras, sobreviver como pessoas negras nessa sociedade que quer que a gente morra, quer que a gente não Sim. ocupe os espaços, é uma forma da gente mostrar que a gente tem tudo para dar certo. E uma outra A gente autora, dá certo já. Dá só para certo. uma outra autora também que dá para agregar aqui é a Lélia Gonzalez, Uma mineira, deusa. Ela conhece. antropóloga, socióloga, né? Uhum. Professora da UERJ, e que escreveu também muito sobre essa o racismo como a neurose da nossa sociedade brasileira. Vale a pena a gente pesquisar Sim. sobre ela. Sim. Ela tem um Você- texto maravilhoso que chama Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Você conhece? Esse mesmo. Esse texto é perfeito. Depois nós vamos Fantástico. voltar nesse tema, porque nosso tempo estourou, o assunto, como o psicanalista Paulo falou, o assunto fluiu, foi bem tranquilo e o nosso tempo estourou, mas a gente tem aí muito tempo para a gente voltar a este tema que tem muito o que se falar. Eu gostaria de agradecer aqui a Paula, a Ana Donizete, ao Paulo. Gostaria de agradecer aqueles que nos assistem. Inclusive, esse tema foi sugerido por várias pessoas. Gostaria de agradecer aqueles que utilizam o nosso serviço, a nossa prestação de serviço. E gostaria de dizer para você que, indiferente de usar nossa prestação de serviço e está aí nos assistindo, você tem aqui um modelo, né? Nós temos aqui uma negra de sucesso, nós temos aqui uma negra de sucesso, nós temos aqui um negro de sucesso, e esse negro lindo que vos fala, Lorde de Valadares. o Lorde de Valadares. Então, existe sim, como a Ana Donizete disse, você se conhecendo, existe
condições para você chegar aonde você quiser. Tem aí, você entra aí no YouTube, lá na aba do YouTube, você digita, né, podcast do Santos. Na primeira página vai ter um e-mail para você enviar suas sugestões, você dizer o que você achou. Vai estar lá também o link para você entrar em contato e a gente direcionar os nossos psicanalistas para você. E aí, você vai cada dia estar mais feliz, ok? Um grande abraço do Santos Transporte, que não é só de Minas Gerais, é do Brasil. Sim, e é do mundo. E é do mundo. Juntos somos mais fortes. Aquele abraço. Boa.